Olá, Nova Kids, eu sou o tio Márcio. E eu sou a tia Rafaela. E nós convidamos você a ficar de pé e dançar e cantar com a gente ao nosso Senhor. Ouça essa música, porque chegou a hora da declaração da criança. Meninos, prestem muita atenção, pois a declaração começa com a gente. E meninas, lembre-se que falamos logo após os meninos. Vamos fazer essa declaração bem bonita. Muito bem, então no 3 a nossa declaração de hoje. 1, 2, 3. Eu sou o homem criado por Deus. Eu sou a mulher criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estudo a Bíblia para saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você! Isso mesmo, crianças. Agora permaneçam em pé e vamos cantar que Jesus Cristo é o nosso melhor amigo. Jesus Cristo pode crer, a sua palavra eu vou sempre obedecer, pois eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim. A vida com Jesus é sempre uma aventura, mesmo na tristeza.
pés. Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minha dança. Vou louvar a Cristo com minha voz. Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minhas palmas. Vou louvar a Cristo com meus pés. Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minha dança. Vou louvar a Cristo com minha voz. Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Batendo palmas, batendo os pés, com minha dança, com minha voz. Batendo palmas, batendo os pés, com minha dança, com minha voz. Tchu, 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 tchu. Agora vocês podem sentar porque chegou a hora da nossa brincadeira de hoje. E sejam bem-vindos à nossa brincadeira de hoje, que se chama Versículo Embaraçado. E como que ela vai funcionar? Vai aparecer aí na sua tela um versículo que você já decorou esse ano na sua meditação do Nova Kids. Só que esse versículo, ele vai estar embaraçado. As palavras dele vão estar trocadas de lugar. E a sua missão vai ser descobrir qual é esse versículo em 15 segundos. Tudo bem? Vamos lá, depois dos 15 segundos, eu vou ler o versículo correto para vocês, tá bom? Pode colocar o primeiro versículo na tela. Isso aí. Já pode ir olhando. O tempo tá contando. Isso aí. Se você souber, ok. Vamos para o versículo correto agora. Leiam comigo. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4:20. Parabéns se você acertou. Muito bem. Agora, se você não acertou, nós vamos ter mais uma chance para você, ok? Próximo versículo na tela. Versículo embaraçado. Isso aí. E o seu tempo já está contando. Pergunte a alguém aí da sua casa. Pode procurar na sua meditação se você não estiver lembrando. O importante é você saber o versículo. E o tempo tá acabando. Acabou! Agora vamos ver qual era o versículo correto. E aí está na tela. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Parabéns se você acertou. Nós vamos ter mais um versículo nessa rodada, ok? Preparados? Vamos lá, versículo na tela. Isso aí. E o tempo já está contando. Pode olhar o versículo. Lembra que esse é o versículo embaraçado. Você tem que colocar as palavras na ordem certa. Se você souber, já vai falando para quem está aí perto de você. O tempo já está contando e acabou! Vamos agora para a nossa resposta do terceiro versículo de hoje. Vai aparecer aí na sua tela. Leiam comigo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. Parabéns se você acertou. E agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com mais versículo embaraçado. Nova Kids, fique de pé e vamos dizer que o nosso Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão.
Deus é um Deus grandão. Meu 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 Deus é um Deus grandão. Agora vocês podem sentar porque vamos para a segunda parte da nossa brincadeira de hoje. E estamos de volta com a nossa brincadeira de hoje, versículo embaraçado. Estamos com a nossa segunda parte. Você já sabe como funciona, então nós vamos para o nosso quarto versículo de hoje na tela. Aí está. Lembrando que o versículo está embaraçado, não se esqueçam. O seu tempo já está contando. Esse é fácil, ele está pequeno. Isso aí. Pode falar se você já souber. E acabou o tempo. Agora vamos ver qual era o versículo correto. Leiam comigo. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos 119, 105. Parabéns se você acertou. Agora nós vamos para o nosso quinto e último versículo de hoje. Fique atento, versículo na tela. Isso aí. Pode prestar bem atenção. Leia todas as palavras e vá colocando elas no lugar. Se você decorou, você vai lembrar qual é esse versículo. E acabou o nosso tempo. Agora vamos ver qual era o versículo correto. Versículo na tela, leiam comigo. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Parabéns se você acertou. Se você não acertou, continue se esforçando para decorar os versículos, porque Deus se agrada quando você se dedica a estudar a palavra dele. A nossa brincadeira Versículo Embaraçado fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Nova Kids, sentados mesmo, nós vamos cantar com muita alegria e energia. Chegou um momento muito especial de nós falarmos com Deus. Então feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e repita assim comigo. Senhor Deus, Senhor Deus, eu quero guardar a Tua palavra em minha mente, eu quero guardar a Tua palavra em minha mente, para vencer o pecado para vencer o pecado e Te obedecer. e te obedecer. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. amém. Amém. Nova Kids, foi muito bom passar esse tempo com você. Agora fique com a História Bíblica. Olá, Nova Kids! Sejam muito bem-vindos à História Bíblica. E eu me chamo Tio Emerson. E antes da gente começar, a gente vai revisar as nossas 3 regras. E a primeira regra é sentar educadamente. Então sente aí na poltrona do seu sofá, educadamente, para que você possa assistir a História Bíblica. E a segunda regra é prestar atenção.
Então, isso quer dizer que você vai prestar atenção aqui na sua telinha onde você estiver assistindo, você não vai perder o foco, você vai prestar atenção aqui na história bíblica. E a terceira e última regra é fazer silêncio. Isso quer dizer que durante toda a nossa programação, você vai ficar aí quietinho, prestando atenção na história, porque a história de hoje, ela tá, muito especial. E todas as histórias que nós aprendemos aqui no Nova Kids, nós tiramos de um livro. E vocês já sabem qual é esse livro. Isso mesmo, a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus. E é 100% verdade, sabe por quê? Porque foi o nosso Deus que escreveu. E aqui nós aprendemos histórias de heróis, de rainhas, de reis, histórias incríveis que nós estamos aprendendo esse ano. Então, acompanhe comigo, porque a história de hoje, ela tá muito especial. Então, vamos lá. A gente aprendeu aqui que José, ele passou, por muita dificuldade. Nossa, ele teve que passar por muita dificuldade, por muitas coisas na sua vida, mas nós aprendemos que José, ele decidiu ser obediente a Deus, mesmo em meio a todas as situações, a tudo aquilo que ele estava passando. E com isso, nós aprendemos uma grande lição que você vai repetir aqui comigo. Repita comigo assim, Por trás do sofrimento, Deus sempre tem um plano melhor. Isso mesmo, Nova Kids. E isso quer dizer que mesmo que se você estiver sofrendo, mesmo que se você estiver passando por muita dificuldade, sabe quem vai estar com você? Isso mesmo, o nosso Deus. E na vida de José também, Deus estava com ele em todos os momentos. E valeu a pena José ter sido muito obediente. Sabe por quê? Porque toda essa obediência trouxe muitas coisas boas para a sua vida. E a gente vai ver agora os resultados da vida de José. Como valeu a pena ele ter sido obediente a Deus. Sabe o que aconteceu com José? Ele comandou toda a terra do Egito. Veja só aqui, ele foi o governante de toda a terra, de tudo aquilo que ele, ali no Egito, era ele quem governava. Sabe o que mais? Olha só aqui. Ele recebeu roupas muito finas do próprio faraó. E ele mesmo andava com correntes de ouro. Eu acredito que eram as roupas mais elegantes de todo o Egito. Olha só como José se vestia bem. Não acabou não, Nova Kids. José também recebeu o anel selo do próprio faraó. Sabe o que isso queria dizer? Que ele tinha autoridade sobre o Egito. Ou seja, a palavra de José tinha muito poder. Se ele falasse assim, vocês devem trabalhar até amanhã. As pessoas tinham que trabalhar até amanhã. Se ele falasse, você tem que ir para aquela direção. As pessoas tinham que ir para aquela direção. Sabe por quê? Porque ele tinha poder e autoridade sobre o Egito. José também, ele andava, veja só, em carruagens reais. Sabe? Só quem anda em carruagem real são reis, rainhas, mas sabe, José, como governador do Egito, ele também podia andar nessas carruagens. Os arautos do rei, sabe o que é um arauto? Eles anunciavam a chegada de José para onde quer que ele fosse. Digamos assim, se ele fosse para um lado, o arauto, ele anunciava a chegada de José, e aí todas as pessoas levantavam e tinham que reverenciar José, porque ele era muito importante no Egito. José também, olha só o que aconteceu. Ele se casou com Asenate. Asenate era filha de Potífera, a mulher mais bonita de todo o Egito. Todos os homens queriam namorar com essa mulher. Mas sabe quem foi que casou com ela? Isso mesmo, foi José. E o faraó, ele deu um novo nome para José. E você vai ler aí comigo. Zafenate Paneia. Repita aí na sua casa. Isso mesmo. Esse era o novo nome de José.
E aí, muitas coisas boas aconteceu com José. E chegou o tempo, Nova Kids, dos 7 anos de muita fartura em todo o Egito. As pessoas vinham aqui na terra, elas retiravam os alimentos e dava muita comida em todas as plantações. Cresciam os campos e todas as pessoas conseguiam fazer as suas colheitas. Olha só como estava. Veja aqui. As pessoas estavam recolhendo e tinha muito trigo em todas as regiões. José, então, ele teve uma ideia. Sabe qual foi a ideia de José? Que ele iria trabalhar agora nesses 7 anos de muita comida. Então, José ele teve uma ideia. Veja só como ele estava. José já estava com 30 anos e ele se tornou o governador do Egito. E durante esse período de muita comida, ele decidiu construir armazéns. Veja só aqui os armazéns, eram grandes demais e eles conseguiam estocar muita comida em todos eles. E aí ele foi guardando e em todas as cidades tinha muita comida. Sabe por quê? Porque José, ele conseguiu ter esse plano. E durante esse período de muita comida, José, ele teve 2 filhos. Quantos filhos mesmo? 2 filhos, isso mesmo. O primeiro era Manassés. Repita comigo. Isso mesmo. Que Manassés queria dizer assim, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. José queria dizer que o nome de Manassés significava isso, que Deus fez ele esquecer de todo o sofrimento que ele passou. E o segundo era Efraim. Repita aí. E queria dizer assim o nome de Efraim. Deus me fez prosperar na terra em que eu tenho sofrido. E o nome dos seus filhos significava 2 fases da sua vida. E José, então, teve os seus filhos. José começou a colher os alimentos, mas chegou o tempo dos 7 anos de muita fome. As pessoas, elas olhavam para o lado e elas não conseguiam encontrar alimento. Elas iam para o outro lado, mas também não conseguiam encontrar nada. Mas sabe qual era o único lugar em todo mundo que tinha comida? Olha para cá, isso mesmo. No Egito. Era o único lugar que tinha comida. E isso não era diferente. As pessoas de todos os lugares, elas vinham andando. E sabe o que elas faziam? Elas pegavam o seu dinheiro e elas entregavam todo para o Egito. Tudo para receber um pouco de comida. E vinha pessoas de todo mundo comprar os alimentos lá com José. E José era o responsável por vender esses alimentos. Era ele que ficava vendendo todos os alimentos e era o responsável ali pelas vendas. Faraó confiou essa tarefa para ele. A fome era tão grande que chegou em todos os lugares do mundo, como eu falei. Todos os lugares ali daquela região. E isso não era diferente. Sabe por quê? Porque aqui em Canaã também uma família estava passando por muita dificuldade. E sabe de quem era essa casa aqui? Veja só aqui a minha casa. Essa casa era a casa de Jacó, o pai de José. Deixa eu abrir aqui bem para você ver essa casa. E sabe o que aconteceu aqui? Olha só Jacó, o seu filho Benjamim e a sua família que estava ali na casa. Eles não tinham alimento. Veja só, o estoque de comida deles já estava acabando. Não tinha mais nada, Nova Kids. Ele já estava ficando preocupado porque ele se perguntava assim: e agora? Eu já sou idoso e eu não tenho mais como sair peregrinando atrás de comida. O que eu vou fazer? Aí, alguém ali daquela região falou para ele que lá no Egito tinha comida. Então ele falou assim, Benjamim, chame os meus filhos. Aí os filhos de Jacó foram até a presença do pai. Deixa eu mostrar aqui para você. Os filhos então, vieram andando e chegaram aqui, na presença de Jacó. E aí Jacó disse assim para os seus filhos, veja só,
Meus filhos, vão até a terra do Egito e comprem alimento, porque todo o nosso alimento já está acabando. Aí Jacó disse assim: mas não levem Benjamim. Sabe por que Jacó estava falando isso? Eu acredito que Jacó queria dizer que ele não queria que levasse Benjamim, porque ele estava preocupado. Ele não queria que acontecesse a mesma coisa que aconteceu há muito tempo atrás lá com José. Então ele falou para os irmãos não levarem Benjamim. Os irmãos então começaram a viajar e os irmãos levaram também toda a prata que eles tinham, porque eles tinham que fazer um pagamento quando ele chegasse lá no Egito. Então, os irmãos vieram e começaram a andar, até chegar à terra do Egito. Quando eles chegaram aqui, nesse momento, eles foram até a presença de José. Mas eles até chegaram e falaram assim, Senhor, aqui está o pagamento, a prata, por favor, nos dê alimento. Mas nesse momento, Nova Kids, os irmãos não reconheceram que aquele era José, o seu irmão. Eles não lembravam de José, eles não reconheceram e não sabiam que aquele irmão que eles tinham vendido era o governador do Egito. Mas sabe de uma coisa? José, então, ele olhou mais uma vez para ver se aqueles eram realmente as pessoas que ele achavam que eram. José, ele olhou mais uma vez e ele viu, ele começou então a ver que aqueles eram os seus irmãos que haviam vendido há muito tempo atrás. Nova Kids, nesse momento, as mãos de José começaram a tremer. O seu coração começou a acelerar. E aí ele começou a lembrar que aqueles irmãos tinham feito muito mal para ele. Nesse momento, o que será que José estava pensando? Será que ele ia falar assim, guardas, venham e matem esses homens? Ou será que ele ia dizer, soldados, venham, prendam esses homens para todo sempre? O que será que José vai fazer, Nova Kids? Será que José vai mandar matar ou prender os irmãos? Acompanhe. Nesse momento, então, José, ele teve um plano. Sabe qual foi o plano dele? Ele teve o plano de fingir que ele não conhecia aqueles irmãos. Porque José queria testar se eles haviam realmente mudado, se eles realmente agora tinham um coração puro. Então José, ele falou assim, vocês são espiões que vieram espionar a terra do Egito. Aí os irmãos falaram assim, eles ficaram meio sem graça e começaram a dizer, não, meu senhor, nós não somos espiões não, nós viemos lá da casa de Jacó, nós somos 12 irmãos ao total, mas o outro ficou com o meu pai. E o outro irmão, ele já morreu. Eles estavam se referindo a esse irmão que morreu, a José. Então, nesse momento, José ele continuou insistindo e ele falou assim, não, vocês são espiões que vieram espionar a terra do Egito. Confessem, se suas palavras são verdadeiras ou não, voltem e busquem o seu irmão mais novo. Nesse momento, José, então, os irmãos começaram a ficar mais nervosos ainda. José, ele começou a chorar. Ele chorou, ele ficou muito triste e ele decidiu, então, mudar de ideia no plano. Olha só qual era o plano agora de José. Ele decidiu prender todos os seus irmãos e os irmãos ali ficaram presos por 3 dias. Ao final do 3º dia, José foi na direção dos irmãos e falou assim, agora um de vocês vai ter que ficar comigo no Egito e o resto vai voltar e levar alimento para a sua família. Sabe por que José estava falando isso? Porque ele se preocupava, olha só, ele se preocupava com Jacó, o seu pai que estava ali no Egito, e ele não queria deixar que o seu pai morresse de fome. Então, José mandou os seus irmãos voltarem, mas ele escolheu Simeão. Quem foi que ele escolheu?
Isso mesmo. E aí Simeão ficou preso ali no Egito. José acorrentou ele e pediu para que o seu servo fosse até ele e colocasse todos os alimentos e mantimentos para a viagem. O servo então, foi ali na presença de José, pegou os alimentos, era muita coisa, ele começou a separar, mas tem um porém, Nova Kids. Sabe aquela prata que os irmãos haviam levado para pagamento? Aquela prata José pediu que o servo fosse até a bolsa deles e colocasse toda a prata do pagamento deles, junto com os mantimentos e a comida. Então, os irmãos seguiram a viagem. Eles voltaram, então, lá eles começaram a caminhar, e toda aquela comida estava ali, junto com eles. E eles pararam numa cidade para descansar, para repousar ali. Sabe o que aconteceu nesse momento? Um dos irmãos pegou a bolsa. E quando ele pegou a bolsa, ele abriu para ver o que tinha lá dentro. Quando ele viu algo impressionante. Vocês querem saber o que tem aqui? Então, o irmão olhou e viu que toda a prata do pagamento estava dentro da sua bolsa. Quando os irmãos viram isso, eles começaram a tremer de medo e eles começaram a ficar desesperados e começar a pensar que José ia mandar matar eles. E o que será que eles vão fazer, Nova Kids? Será que eles vão voltar para o Egito e ficar presos para todo sempre? Ou será que eles vão fugir para Canaã e nunca mais vão aparecer e voltar para o Egito para devolver essa prata? O que será que eles vão fazer? Acompanhe essa história. Crianças, eles ficaram apavorados com isso. Eles achavam que isso que tinha acontecido com eles era um castigo de Deus por conta do que eles fizeram lá atrás com José. Então eles pegaram todas as suas coisas e partiram dali mais do que depressa para voltar para sua casa. Quando eles chegaram aqui em Canaã, eles contaram tudo para o seu pai Jacó. Contaram que o governador do Egito tinha sido grosseiro com eles, que achavam que eles eram espiões e até prenderam Simeão, e que eles só poderiam voltar ali se levasse Benjamim, o seu irmão mais novo, para provar que eles eram inocentes. Quando Jacó ouviu isso, Jacó ficou desesperado e ele disse: não, já basta José que morreu. Agora Simeão está preso e ainda querem me tirar Benjamim. Não posso suportar isso. E Jacó não deixou que Benjamim fosse de jeito nenhum com eles. Os filhos de Jacó viram que eles não poderiam mais fazer nada. Então eles continuaram ali em Canaã. Mas a fome na terra era tão grande que não havia mais plantações e não havia comida em lugar algum, somente no Egito. E uma hora a comida acaba, né? E a comida deles acabou totalmente. Então, Jacó falou assim para os seus filhos: vão de novo comprar comida para nós, pois vamos morrer com essa fome. Mas um dos filhos de Jacó, Judá, falou para o seu pai e lembrou ele do que tinha acontecido com eles. Ele disse: meu pai, nós não podemos voltar ao Egito, pois se voltarmos lá sem o nosso irmão, com certeza vamos ficar presos lá. Pai, por favor, deixe o menino ir conosco, pois eu lhe garanto que eu vou trazê-lo em segurança. Eu fico responsável por ele e trago ele bem aqui na sua presença. Se algo acontecer com ele, pode me considerar culpado disso. E Jacó ficou angustiado, ele não queria ter que deixar seu filho ir. Mas ele viu que não havia outra solução. Então, ele disse assim para os seus filhos: vá, tudo bem, se tiver que ser assim, que seja. Mas leve presente para esse governador, leve o melhor dessa terra. E assim todos eles se prepararam para partir dali. Pegaram presentes, várias coisas que a terra deles poderiam oferecer, e todos eles partiram para o Egito. Quando eles chegaram aqui no Egito,
que José viu que todos os seus irmãos estavam ali, inclusive Benjamim, ele mandou chamar um servo dele e disse assim: levem esses homens para a minha casa e prepare uma refeição, pois eles almoçarão comigo hoje. E assim, prontamente o servo deles foi lá com eles e disse assim: homens, por favor, me acompanhem. Vou levá-los até a casa do governador. Todos eles ficaram desconfiados. O que eles estavam fazendo ali na casa do governador? Simeão foi solto e se encontrou com seus irmãos. E aí o empregado começou a preparar a refeição que eles iriam comer ali. E eles ficaram pensando no porquê que eles foram parar ali na casa do governador do Egito. E eles começaram a achar e cochichar entre si que eles estavam ali por conta da prata que voltou na bagagem deles. Então um deles falou assim para o empregado: moço, acho que há um mal entendido aqui. Nós não estamos aqui para roubar ninguém. Nós viemos entregar todo o dinheiro que voltou na nossa bagagem. Inclusive, a gente até tem dinheiro a mais se o senhor quiser. Mas o empregado tranquilizou eles dizendo: fiquem tranquilos, porque o dinheiro de vocês eu mesmo recebi. Quem sabe não foi o Deus de vocês que devolveu esse dinheiro para vocês. Então eles ficaram ali pensativos naquilo e de repente José chegou lá. E José perguntou deles se eles estavam bem, se o pai deles, que eles haviam falado, estava bem e se estava vivo. E todos eles responderam: sim, meu senhor, o nosso pai, o seu servo, está bem e está vivo. E eles entregaram para José todos os presentes que eles trouxeram e eles se curvaram diante de José. Crianças, você está vendo isso? Você lembra do sonho de José? Estava finalmente se realizando ali. Quando José viu isso, ele ficou tão emocionado e ele olhou para o seu irmão Benjamim e ele falou assim: esse é o irmão mais novo de vocês que vocês me contaram? E ele falou para Benjamim: que Deus lhe conceda graça, meu filho. José estava tão emocionado com aquilo que ele teve que sair dali e ir para o seu quarto chorar. Ele chorou tanto porque ele se lembrou de tudo aquilo que tinha acontecido com ele, de quando seus irmãos maltrataram dele. Ele lembrou dos sonhos dele que ele teve, que Deus mostrou para ele. E José ficou emocionado com isso, com aquilo que Deus estava fazendo ali. E depois de chorar bastante, ele se recuperou, lavou o rosto e voltou para a presença dos seus irmãos. E então pediu para que fosse servido o jantar. Os irmãos de José comeram o melhor banquete da vida deles. Era comida de rei, era a melhor comida que tinha no Egito. E eles comeram, festejaram com José. E depois dessa refeição que eles tiveram, José chamou o seu servo no canto e disse assim: olha, você vai fazer como da primeira vez. Você vai colocar de volta todo o dinheiro que eles trouxeram dentro da bolsa deles. E você vai fazer mais. Faça o seguinte: pegue a minha taça de prata e coloque dentro da bagagem do mais novo. E o servo prontamente obedeceu, preparou todas as coisas dele, todas as bagagens, entregou para eles e assim eles partiram dali, indo em direção à sua casa. Mas, quando chegou no meio do caminho, José pediu para que seu servo fosse atrás deles e acusassem eles de terem roubado o governador. Então, seu empregado correu, até que quando finalmente conseguiu alcançá-los, ele disse: o que vocês fizeram? Por que vocês fizeram esse mal ao meu senhor, roubando ele dessa forma? E os irmãos de José ficaram sem entender nada, começaram a dizer: não, nós não fizemos isso. Acho que há um engano aqui. Se o senhor quiser, você pode olhar as nossas coisas
E se o senhor encontrar alguma coisa, essa pessoa será culpada. Então o servo concordou. Ele disse assim: está bem. Aquele que eu encontrar a taça de prata do meu senhor, esse se tornará escravo do governador. E ele começou a olhar todas as coisas, vasculhar tudo. Olhou a bolsa de Simeão, de Levi, de Judá. Mas quando chegou nas coisas de Benjamim, adivinha só o que ele encontrou? A taça de prata de José, do governador do Egito. Quando os irmãos viram isso, eles ficaram apavorados, sem entender como que isso foi acontecer com eles. E eles choraram, eles rasgaram suas vestes e todos eles voltaram para o Egito, para a presença do governador. Quando eles voltaram para a presença do governador, José começou a brigar com eles, falando: vocês não sabem que um homem como eu tem poder para saber dessas coisas? Como é que vocês fizeram isso comigo? E eles tentaram se explicar, mas Judá falou o seguinte, ele disse: meu senhor, por favor, não fique irado comigo, mas me deixe explicar. Quando nós viemos a primeira vez aqui no Egito, nós lhe contamos tudo. Nós contamos que nós tínhamos um pai que já é idoso, que o nosso irmão mais novo morreu e que agora nós só temos esse irmão mais novo, que o nosso pai ama tanto. E eu garanti para o meu pai que ele voltaria em segurança. Meu pai ama tanto esse irmão que se eu não levá-lo de volta para a presença do meu pai, ele morreria de tanta tristeza e eu jamais poderia suportar isso. Crianças, nessa hora, José ele já não estava mais aguentando de emoção. Ele pensou no seu pai, ele viu que os seus irmãos tinham mudado, que o coração deles tinha mudado. E quando ele não mais aguentava de emoção, ele pediu para que todos os seus empregados que estavam ali saíssem daquele lugar. E ele começou a chorar tanto, chorar tão alto, que todo o palácio ouviu o choro de José. E essa notícia chegou até o palácio do faraó. E José, chorando de emoção, ele resolveu se revelar para os seus irmãos. Ele disse assim: sou eu, José, meu pai está vivo. Os irmãos de José ficaram chocados com isso, eles não estavam entendendo nada. Eles disseram: esse é José? O José está vivo? E José disse: sim, sou eu, seu irmão José, por favor, não fiquem tristes e nem se sintam culpados pelo que vocês fizeram comigo. Mas foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Crianças, naquele momento, José estava perdoando seus irmãos, porque ele entendia que tudo aquilo que tinha acontecido com ele fazia parte do plano de Deus, que Deus tinha um plano melhor para a vida deles. Crianças, eu quero ler para você um versículo, que é o versículo que você vai memorizar na sua meditação dessa semana, que diz assim: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Crianças, Deus quer que você perdoe como um dia Jesus nos perdoou. E o perdão, ele não é esquecer ou deixar para lá. O perdão é entregar o seu problema, o seu sofrimento nas mãos de Deus, sabendo que Ele é o justo juiz e que Ele vai defender você. Era isso que José estava fazendo naquele momento. Ele sabia que ele tinha que perdoar os seus irmãos, que Deus queria isso dele. E ele sabia que por trás de todo aquele sofrimento que ele tinha passado, Deus tinha um plano melhor para a vida dele. Ele sabia que perdoando, Deus tinha visto aquilo, que Deus viu tudo aquilo que aconteceu com ele. Deus viu José quando ele estava lá no poço, implorando para os seus irmãos tirar ele de lá. José também sabia que Deus estava em todos os momentos, na prisão, quando ele se sentiu sozinho, quando ele foi acusado injustamente. Deus viu tudo e Deus permitiu que tudo acontecesse. E era Deus que iria defender José, mas no momento certo e da maneira certa. Não da forma como José queria, mas da maneira como Deus sabia que era o certo. E assim nós devemos perdoar quem
fez mal pra gente, porque um dia Jesus nos perdoou. E foi por isso que José perdoou seus irmãos, porque ele entendeu que por trás de todo aquele sofrimento, Deus tinha um plano melhor. E é isso que Deus quer de você, que você perdoe, que você entregue todo esse sofrimento que você passou ou ainda está passando nas mãos de Deus, sabendo que Ele vai defender você para que você possa viver em paz. E Deus deu essa oportunidade para José, para ele perdoar os seus irmãos. E assim eles se perdoaram, se abraçaram e deixaram para trás. José entregou para Deus tudo aquilo que ele tinha passado. E José também avisou aos seus irmãos o que iria acontecer, que ainda haveria mais 5 anos de fome e que eles precisavam avisar seu pai que José estava vivo e que agora ele era governador de todo o Egito, que eles precisavam vir para o Egito, morar ali, que ali José poderia cuidar e sustentar deles. Então, eles foram depressa para Canaã, avisar Jacó do que estava acontecendo ali. E eles contaram para Jacó tudo que tinha acontecido. Falaram para Jacó que José estava vivo e que agora ele era governador de todo o Egito. Jacó ficou tão feliz com essa notícia que a Bíblia diz que o coração dele quase parou, mas ele se animou, pegou toda a sua família e todos eles voltaram para o Egito para viver ali na terra de Gozém. José chamou toda a sua família e assim eles passaram a viver ali com José. Quando José encontrou seu pai Jacó, eles se abraçaram. Fazia tanto tempo que Jacó não viu seu filho, mas José também falou para a sua família, lembrou eles, na verdade, das promessas de Deus, que um dia Deus iria vir tirar todo o seu povo dali do Egito. E quando isso acontecesse, eles precisavam levar os ossos de José, porque José sabia que Deus cumpre as suas promessas. Crianças, tantas coisas aconteceu com José. Ele passou por tantos sofrimentos, foi acusado injustamente, foi maltratado, foi abandonado, mas em todas essas coisas, Deus estava com ele. Deus viu tudo e Deus cuidou da causa de José. E sabe, Deus quer isso de você. Deus me pediu para que eu viesse aqui hoje falar para você que você tem que confiar em Deus, que você não pode desistir. José não desistiu no meio dos sofrimentos, ele continuou firme, acreditando que Deus estava cuidando dele. E Deus, ele quer que você confie nele, porque por trás de tudo isso que você está passando, eu não sei o que você está passando, mas você sabe. E Deus sabe o que você está passando. Ele está cuidando de você, que por trás de todo esse sofrimento, Ele tem um plano para a sua vida, porque Ele ama muito você. Não desista, Nova Kids. Continue perseverando e buscando fazer a vontade de Deus, que no tempo certo, Ele vai abençoar você. Essa foi a nossa história de hoje. Que você tenha uma semana incrível e que Deus te abençoe. Até a próxima história.